Então, a gente está gravando aqui agora, gravou? Beleza. Seguinte, pessoal, essa matéria de hoje é uma matéria relativamente simples, mas é uma matéria que cai bastante nos vestibulares. É bastante volume de conteúdo, inclusive, tá? É muito volume, porém é coisa simples, não tem nada muito difícil, não, tá? Então é o seguinte, o conteúdo chama isolinhas. É o quarto tópico da nossa matéria. Eu não lembro agora, pessoal, que eu estou numerando as aulas, vacilei aqui de não ter olhado antes. Eu não lembro qual aula é essa, porque a cartografia vai ter aula 10. Semana que vem, por exemplo, tem até aula 10, né? Eu não sei qual aula é essa, eu acho que é aula 7, tá? Ou 6, eu não lembro agora, depois a gente tem que olhar. Seria a sexta aula sobre cartografia com o quarto tópico, que são as isolinhas. As isolinhas nada mais são do que linhas que têm o mesmo valor. Essas linhas de mesmo valor, que a gente vai entender o que são, elas têm uma função muito simples, porque elas representam a superfície da Terra, além de alguns Gente do céu, tá? Vai. A Bruno, superfície da Terra. Oi. Ah, não, foi o meu computador mesmo. Achei que tinha parado de compartilhar, eu que tirei. Foi mal. Foi? Tá compartilhando aí, pessoal? Tá funcionando? Tá sim. É que o meu que tinha saído, mas já voltou. Então, legal, beleza. Então, linhas de mesmo valor representam a superfície da Terra ou alguns fenômenos atmosféricos. Então, normalmente, as isolinhas, elas são utilizadas para representar a superfície da Terra, que é o caso das curvas de nível, que a gente vai aprofundar, e alguns fenômenos atmosféricos são representados também por meio dessas isolinhas. Eu vou explicando o que são as isolinhas até a gente chegar na curva de nível e a gente fechar o que é esse conceito, tá? Então, qual é a função delas? Representar a superfície da Terra ou fenômenos atmosféricos. Por isso, elas são divididas de maneira muito básica em 4 isolinhas, tá? São essas 4 que estão aqui. A primeira delas são chamadas de isotermas. Iso quer dizer igual, né? Por isso que linhas de mesmo valor, linhas de igual valor, iso, igual. Termas, temperatura. Então, as isotermas, elas representam a temperatura. E aí entra no caso de representação de fenômenos atmosféricos, tá? Temperatura. Entendo o que eu vou falar aqui agora, porque isso cai bastante nos vestibulares. Um dos fenômenos atmosféricos que as isotermas representam são as famosíssimas, eu não sei se vocês vão lembrar de ter estudado isso em algum momento, ilhas de calor. Então, quando falamos de isotermas, falamos da representação das ilhas de calor. Ilhas de calor representam um fenômeno climático característico de um microclima urbano. Então, ilha de calor é um microclima urbano. Vocês lembram de ter estudado isso em algum momento? Ilha de calor? Vocês já estudaram esse negócio. Não sei se vocês lembram. Já teve na biologia no primeiro ano. Biologia, perfeito. Ilha de calor, para lembrar o conceito aqui bem em um segundo, ilha de calor são as regiões de maior temperatura nas porções centrais das áreas urbanas. Então, o centro urbano ele fica mais quente do que a periferia. Como que a gente representa isso por meio de uma isoterma? Por exemplo, a gente pega uma região na porção central de uma cidade e mede 30 graus de temperatura. Qualquer ponto nessa linha vai ter exatamente a mesma temperatura, 30 graus. Imagine a gente enxergando uma área urbana de cima, tá? Uma visão aérea da área urbana. Na medida em que a gente caminha para regiões periféricas, essa temperatura vai diminuindo. 20 graus, 15 graus, por exemplo, de temperatura. Então, isso daqui vai representar que o centro desse desenho, a porção central, tem uma temperatura média maior por uma isolinha chamada isoterma de 30 graus. E a periferia vai ter uma temperatura menor. Demonstra para a gente que essa porção central da cidade, ela caracteriza um microclima urbano, é uma região pequena, um microclima urbano, chamado de ilha de calor, cercada por temperaturas mais baixas por todos os lados. Beleza? Então, quando isso daqui cair em prova, galera, lembrem sempre, é uma isolinha chamada de isoterma, representando um microclima urbano,
chamado de ilha de calor. Um outro tipo de linha é chamada de isóbara. Isóbara representa a pressão atmosférica. Eu não vou fazer mapa de isóbara aqui, porque é uma maldade comigo e com vocês, porque são mapas muito complexos. Só que as isóbaras têm uma função fundamental, esse mapa de pressão, que é como se fosse esse mapa de temperatura, só que cada linha representando a pressão atmosférica, tá? Ele tem uma função importantíssima na meteorologia, que é a utilização para fazer a previsão do tempo. A previsão do tempo está muito vinculada à condição da pressão atmosférica, porque quando a pressão é baixa, normalmente abaixo de 1000 milibares, a chance de chuva é maior. Quando a pressão é alta, acima de 1000, a chance de chuva é praticamente zero. Então, por meio de pressão atmosférica associada a outros elementos, tipo umidade, temperatura, a gente consegue fazer uma previsão do tempo muito mais precisa, tá? Um terceiro tipo de linha, eu acho esse nome sensacional, são as chamadas isoietas. As isoietas, elas representam a pluviosidade, chuva. As isoietas, por exemplo, elas têm a função de, para a gente entender a distribuição da pluviosidade no mundo, a distribuição da pluviosidade em alguma região do planeta, em alguma região da área urbana, fazer alguns tipos de previsões sobre possibilidade de enchentes, de deslizamento de terra. Belo Horizonte, por exemplo, por meio das isoietas, a prefeitura consegue saber onde tem maior média de chuva e onde tem menor, para conseguir fazer alguns tipos de planejamento urbano, obras públicas, planejamento sobre moradias e etc. Então, isso tudo por meio das isoietas, que são linhas de mesmo valor, igualzinho são as isotermas, só que com 1 milímetro de chuva, para identificar onde chove mais, onde chove menos, e conseguir produzir algumas características do clima da região. Então, isoterma, temperatura, isóbara, pressão, isoieta, pluviosidade. Agora vem no nosso tema de aula, que são as isoípsas, ou alguns livros trazem só como isoípa, tá? Mas o nome certinho é isoípsas. Elas medem, ou elas representam, melhor dizendo, a altitude de um relevo ou de uma região. Isoípsas, altitude. Então, repara que as três primeiras, isoterma, isóbara e isoieta, são características do clima. Por isso eu coloquei aqui fenômenos atmosféricos, características climáticas. A última, que é a isoípsa, ou isoípsas, representam a altitude. Então, vão representar algumas características da superfície terrestre. Beleza? Essa variação, essa medição ou representação da altitude é o que nós chamamos de representação da declividade. Ela é utilizada para representar a declividade do relevo, ou também conhecido como inclinação do relevo, se o relevo é mais inclinado ou é menos inclinado. Essa representação da declividade, por meio das isoípsas, ela tem um nomezinho mais popular, que ao invés de isoípsas, que é o nome técnico para a coisa, normalmente ele é cobrado, vou mudar até a cor aqui, ó. Normalmente ele é cobrado, vou fazer de azul, como o nome de curvas de nível. Então, a matéria curvas de nível, que tem uma lista de exercício nessa aula aqui, inclusive, só sobre isso daqui. As curvas de nível nada mais são do que linhas ou curvas que representam o nível ou a altitude de um determinado relevo. E a forma como essas linhas, como essas curvas estão dispostas, identificam a declividade desse terreno. Esse conjunto de conceitos, uma linha que representa a altitude, também a declividade, que são as curvas de nível, do nível, da altitude que esse relevo está. No conjunto da obra, isso tudo aqui é chamado de isoípsas. E o sinônimo normalmente utilizado, apesar de não ser conceitualmente, mas fica sendo para os vestibulares, é curvas de nível. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá de boa aí? O ritmo tá tranquilo ou tá indo rápido? Ô, Bruno, eu só não entendi muito bem o que são as isoietas, tipo, como que vai funcionar isso? A isoieta, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, tá, Manu? Fazer um desenho aqui rápido do que seria a tal da isoieta. É igualzinho isso daqui, ó. Só que aqui eu coloquei graus, né? 30 graus, 20 graus e 15, tá?
Parou, né? Voltou? Voltou. Tinha parado de compartilhar. Então, 20, 30, 20 e 15 graus, tá? Essa daqui foi a relação que a gente estabeleceu de temperatura. Quando a gente fala de pluviosidade, é exatamente a mesma linha, vou fazer de azul para dar ideia que é chuva, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Vamos supor que um determinado lugar teve uma precipitação de 1.000 milímetros. Ô, gente, 1.000 milímetros de chuva, ficou pequenininha escrita aí, mas é chuva, assim, amazônica, tá? Então, toda a linha que está com 1.000 milímetros, toda a região, significa que teve essa quantidade de chuva. Se eu pego uma segunda linha, que é essa linha que está aqui, eu vou representar, por exemplo, 700 milímetros de chuva. Então, significa que na porção central, ficou parecendo até uma carinha sorrindo. Se eu colocar na região central aqui, vai ter maior chuva, na periferia teve menor chuva, e se eu pegar uma terceira linha, por exemplo, eu posso colocar aqui uma linha de 500 milímetros. Eu vou conseguir identificar, por exemplo, a região de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, que tem maior quantidade de chuva e regiões que têm menor quantidade de chuva por meio dessa linha que representa para a gente a pluviosidade que é dada em milímetros. Manu, consegui explicar? Deu certo por aí. Entendi, Deu obrigada. certo? Beleza. Não ficou muito bonitinho o desenho, não, mas está valendo, tá? Mais alguma dúvida, gente? Podemos desembolar. Bruno, Oi. curva de nível, então, vai ser outro nome para isoípsas? Vai ser um outro nome, um nome popular para isoípsas. Você pode colocar como sinônimo sem esquentar a cabeça. Tá bom. Beleza? Então, simbora. Bom, e aí, se isoípsas e curvas de nível a gente trata como sinônimo, automaticamente a gente passa a estudar as famosas curvas de nível, que a gente vai fazer agora uma leitura e interpretação. Isso daqui é o básico para quando eu virar essa página, tá? Leitura e interpretação. Bom, repara o seguinte, eu fiz aqui um desenho de lado em 3D, chamado de bloco diagrama. O bloco diagrama é quando a gente faz um desenho tipo 3D, tá? Nesse bloco diagrama, eu coloquei aqui uma altitude de 400 metros e aqui embaixo uma altitude de 100 metros, representando esse degrau entre os 400 e os 100. Esse degrau, na geografia, ele tem um nome, tá? Esse degrau é chamado de escarpa. A escarpa é quando a gente tem um rompimento, uma ruptura no relevo desse jeito que está aqui. Só que eu estou enxergando esse desenho em 3D. Como que eu faço para representar esse relevo por meio de uma isoípsa ou por meio de uma curva de nível, que é a mesma coisa? Eu vou dar a altitude 400 e 100, eu vou numerar as linhas que vão representar essa altitude. Então, eu enxergo aqui que tem 400 metros desse lado, representando esses 400. E tem 100 metros desse lado, representando esses 100. O que eu identifico? Que esse lado esquerdo do desenho, a altitude é maior, e o lado direito do desenho, a altitude é menor. Identificando, já que essa visão aqui é uma visão lateral, e essa visão aqui da curva de nível é uma visão aérea, uma visão de cima, eu consigo identificar que o relevo sai na esquerda da parte mais alta e vai para a direita na parte mais baixa. Beleza. Então, eu consegui identificar que está descendo da esquerda para a direita. Beleza? Conhecido como declive. Então, declive é quando desce. Então, dos 400 para o 100 tem uma declividade. Ele está descendo. Só que eu consigo representar a forma desse relevo, inclusive essa ruptura no relevo aqui, essa escarpa, por meio da proximidade ou distanciamento dessas curvas de nível. E aí vem uma regrinha básica. Quanto mais próximas as curvas de nível estiverem, quanto mais próximas, maior será a declividade do terreno. Vocês estudaram isso no primeiro ano com a Helenice, tá? Vocês vão lembrar disso daqui, eu espero. Então, nós teremos, quanto mais próximas as curvas de nível, maior a declividade. Quanto maior a distância entre as curvas de nível, menor é a declividade. Então, eu consigo representar diferentes inclinações ou declividades do relevo por meio das curvas de nível, medindo a altitude, nesse caso aqui de 400 para 100, e identificando, por meio da proximidade dessas curvas de nível,
qual região vai ser mais inclinada, maior declividade, ou mais aplainada, menor declividade. Então, quando vocês pegarem os exercícios que estão na lista lá e identificarem um desenho com a curva bem pertinho, pode saber que é uma ruptura grande do relevo. Quanto mais distantes forem as curvas de nível, mais aplainado vai ser esse relevo. E a gente consegue enxergar, por exemplo, esse modelo de interpretação nesse desenho que eu fiz aqui. Ó. Aqui eu fiz uma representação de curva de nível. 100, 200, 300, 400 metros de altitude. A curva de nível, a regra é metro, tá? Então, por isso que não precisa vir escrito metro aqui na frente. Então, tem 100, 200, 300, 400 metros de altitude, beleza. O que vocês têm que conseguir enxergar aqui? A partir dessa visão aérea do relevo, conseguir enxergar que esse 400 que está aqui, ele é mais alto, claro, do que o 100 que está aqui. Então, na prática, o que a gente tem que conseguir imaginar é como se essas linhas, essa linha de 400 aqui, ela estivesse subindo, saindo dessa folha, e a linha de 100 estivesse fixa na folha. O que a gente vai representar? 100, 200, 300, 400 aqui no alto. Depois 200, depois 300, 200 e 100 de novo. A gente consegue enxergar um morrinho feito no relevo, representado por meio dessas curvas de nível. Só que aí, nesse modelo de representação, que é uma curva de nível, e que eu pedi para vocês imaginarem esse relevo subindo aqui até 400, depois descendo até 100, a gente consegue fazer uma representação disso, e vocês vão ver que os vestibulares cobram, por meio de um gráfico. Repara que no gráfico eu coloquei exatamente as mesmas altitudes, 100, 200, 300, 400. Exatamente as mesmas que estão aqui. Por quê? O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que ligar os pontos. Repara o seguinte, eu tenho aqui um ponto 100, beleza? Na linha de 100. Imagina que a gente vai traçar aqui, ó, uma caminhada que nós vamos fazer seguindo todo esse intervalo da curva de nível. Todo ponto que a linha tracejada cruzar com a curva de nível, eu vou marcar nesse gráfico que está aqui. Então, eu tenho aqui 100, eu prolongo essa linha para cá, só para eu identificar onde ela vai cruzar com 100, e marco 100 metros aqui. 200, eu prolongo essa linha até o gráfico e marco 200. 300, marco 300. 400, marco 400. Claro que o desenho aqui não está 100% preciso e nem é o objetivo. Quando eu chego nesse ponto aqui, significa que eu estou em 400 metros de novo. Aqui, em 300 metros. Aqui, 200 metros. E nesse ponto, voltamos a 100 metros. Então, eu consegui marcar nessa linha horizontal, exatamente, a partir da linha vertical também, claro, exatamente cada ponto identificado na sua altitude nesse trajeto da caminhada, por exemplo, entre os pontos A e B, que eu vou representar aqui embaixo como os pontos A e B. Tranquilo, pessoal? Todo mundo está identificando? Agora é só seguir. Agora é só ligar os pontos, na verdade, né? Então, a gente sai de 100 metros, passa por 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400. Só que como o relevo ele não para aqui, então a gente faz uma voltinha, identificando que vai existir uma região mais elevada do que os 400, normalmente representada por um xizinho no relevo, que é o pico, que é a parte mais alta. E aí a gente consegue representar o relevo por meio das curvas de nível e também transformando as curvas de nível no que a gente chama de perfil topográfico, que é essa representação lateral de lado, que é o perfil topográfico, que é o relevo. Então, eu representei um perfil topográfico a partir de uma curva de nível. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ou não? São diferentes visões sobre o mesmo relevo, tá? A gente tem aqui um bloco diagrama, que é esse, que é a visão 3D. Temos aqui a curva de nível propriamente dito, nesses dois exemplos aqui. E aqui um perfil topográfico. São 3 instrumentos geográficos de representação de um relevo. O nosso foco aqui é na curva de nível, mas tem o bloco diagrama, as curvas de nível e o perfil topográfico, porque os vestibulares cobram de vocês a capacidade de fazer essa transposição
visual, tá? De conseguir enxergar um bloco diagrama, a partir dele a curva de nível e a partir dela um perfil topográfico. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ô, Bruno, Fala. no perfil topográfico, como é que você mostra a declividade? Ah, a declividade, repara o que aconteceu. Vê se você enxerga aqui, tá? Repara o seguinte, a distância entre essas curvas de nível aqui, a distância ela é maior do que a distância entre as curvas de nível aqui. Beleza? Então, aqui é mais agarradinho, aqui é mais distante. Repara o que acontece com a declividade. Desse lado aqui, ó, o perfil topográfico, a declividade ela é muito intensa, é um terreno muito íngreme. Então, aqui nós temos maior declividade desse lado. Ou seja, o terreno é mais inclinado, maior declividade. Quando as curvas de nível são mais afastadas, significa que a declividade ela é mais suave, o terreno é menos inclinado. Então, quanto mais distantes as curvas de nível, menor a declividade. Então, eu consigo, a partir da curva de nível, identificar o perfil topográfico e perceber aquilo que eu tinha explicado, que quanto mais distante, menos inclinado. Quanto mais pertinho, mais inclinado é o terreno. Entendeu? Entendi, obrigada. Bruno, Oi. qual que é a diferença do perfil topográfico para o bloco diagrama? O bloco diagrama é em 3D. Tá vendo que o bloco diagrama ele tem uma profundidade no desenho que eu fiz aqui? E o perfil Entendi, mas topográfico são ele é três. O chapado, ele é perfil 2D. diagrama, ó, o perfil topográfico, o bloco diagrama e as curvas de nível? Desculpa, repete. São três. 3. É perfil topográfico, bloco diagrama e as curvas de nível, né? Então, vamos lá. São 3. O bloco diagrama, que é essa representação que está aqui, beleza? Em 3D. O segundo são as curvas de nível. Não necessariamente na ordem, tá, gente? Não é ordem de importância, não. Tá? Só para numerar aqui na sequência. E a terceira forma de representação, o perfil topográfico. Os três representam a mesma coisa, que é a representação do relevo, tá? Da sua declividade e altitude. Só que cada um vai representar de uma forma específica. E os vestibulares cobram que vocês tenham a noção dessa transposição. Foi, Maria Clara? Foi, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Fazendo essa leitura e interpretação e tendo esse básico, esse fundamento, agora nós vamos para a parte que eu acho mais legal, tá? E que o Enem gosta muito de cobrar isso da gente, que é como as curvas de nível interferem no processo de ocupação do espaço. Quem baixou o PDF dessa aula percebeu que eu coloquei o PDF dessa parte aqui nessa mesma posição dessa folha que está aqui, que a gente chama de paisagem. Porque, de fato, a gente ocupa o espaço praticamente inteiro, tá? É muito mais fácil desenhar como paisagem do que desenhar como retrato, que é a folha na vertical. Bom, repara o seguinte. Agora que vocês estão craque, identifica o seguinte. 50, 100, 150, 200, e está um pouco embolado aqui, é 250, tá? Então, significa que a gente sai dos 50 metros de altitude, visão aérea, para os 100, 150, 200 e 250. Então, essa parte central aqui que eu estou marcando com a caneta, ela está saindo da folha, ficando mais alta. Então, esse relevo que está aqui, ele representa mais ou menos, sem muita precisão, tá? Sem muita precisão, ele representa mais ou menos um desenho desse tipo aqui, assim, ó. Vou fazer melhor aqui para ficar mais evidente ainda. Ele vai representar um terreno mais ou menos desse jeito que está aqui. Um lado dele, que é o lado esquerdo aqui, mais conhecido como oeste, sendo o lado com menor declividade, e o lado leste sendo o lado com maior declividade. Beleza? Como é que eu sei isso daqui? Porque o lado oeste desse desenho, pensando que o norte está para frente, é a porção com maior distância entre as curvas de nível. O lado leste é a porção com as curvas de nível mais próximas. Então, significa que o relevo vai ser caracterizado por um desenho desse tipo. Menor declividade a oeste e maior declividade a leste. Beleza? Só que repara o seguinte.
Eu fiz aqui no desenho um tracejado vermelho representando para a gente essa parte da curva de nível mais alta, dentro dos 250. Sai um pouquinho aqui só para facilitar a visualização, mas é dentro dos 250. Essa parte mais alta é a parte que representa a porção, a crista desse relevo, a parte mais alta do relevo. Essa parte mais alta ela está dentro da curva de 250, é a parte mais elevada do relevo. Ela tem um nome para a gente. A linha pontilhada, que coincide com essa linha vermelha, que é a linha que está lá nos 250 metros e acima dele, ela tem um nome na geografia. Ela recebe o nome de divisor de águas. Então, essa linha vermelha, que é a crista do relevo, que é a mesma pontilhada vermelha, recebe o divisor de águas. Divide qual água? É simples pra caramba esse negócio. Imaginando que vai rolar uma nuvenzinha aqui, faz de conta que isso que eu estou desenhando aqui é uma nuvem, tá? Imagina essa nuvenzinha aqui e imagina que vai começar a chover. Quando a água da chuva cair sobre esse relevo, o que vai acontecer é, em função do relevo, parte da água escoa para leste e parte da água escoa para oeste. Então, esse relevo ele está dividindo a água. Nesse exemplo aqui, por isso chamado de divisor de águas. Nesse exemplo aqui, esse divisor de águas, ele está dividindo o escoamento, o fluxo da água pluvial, também conhecido como água da chuva. Só que ele também divide o escoamento da água fluvial, que é o escoamento da água dos rios. Repara que eu coloquei de azul clarinho aqui, ó, esse escoamento fluvial. Nós temos aqui, deixa eu pegar a canetinha, que fica da mesma cor desse rio aqui, para ficar bonitinho. Repara que nós temos aqui o seguinte, os rios correndo. Tem um rio aqui, e eu sei que ele corre para cá, para oeste, em função simples da variação da altitude. A água sempre corre do mais alto para o mais baixo. Esse rio vem para cá, esse corre para cá e para cá. Sempre na natureza, o rio corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Beleza? Então, com isso, eu consigo facilitar a identificação da ideia do relevo da parte alta, 250 metros, e a parte baixa, a 50 metros. Repara que todos os rios, essas bolinhas que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu reposicionar, essas bolinhas aqui, elas são as nascentes do rio. Que os rios sempre nascem na parte mais alta e correm para a parte mais baixa. Se elas são as nascentes do rio, repara, todas elas partem de próximo dos 250 metros, que é a parte mais alta do relevo. Então, todas elas saem do divisor de águas. Ele está dividindo o fluxo da água, tanto dos rios quanto da chuva. Tranquilo? Todo mundo enxergou isso que eu fiz, gente? O que é um divisor de águas? A partir de uma curva de nível. Ô, Bruno, eu só fiquei com dificuldade naquele negócio do divisor de águas. Eu não entendi muito bem onde que vai estar essa crista. Como que você consegue enxergar que a linhazinha pontilhada lá vai estar dividindo na crista? Como que eu consigo enxergar que ela está na crista? É. Eu vou voltar a página, tá? Eu vou voltar aqui. Tá. Olha só. Perceba que nós temos aqui a crista do relevo. Isso daqui é a crista, que é igualzinho eu fiz lá no outro, tá? Beleza? A crista está aqui. Se eu fizer uma linha pontilhada, eu vou pegar uma caneta, não vou pegar mais grossa não, senão vou ficar muito embolado. Repara o seguinte, esses dois pontos que estão aqui, eles estão nos 400 metros de altitude. Então, vou escrever aqui 400 metros de altitude. Então, a crista do relevo, ela representa um intervalo da curva de nível de maior altitude. Se eu fizer um pontilhado aqui, ó, significa que eu estou seguindo exatamente o intervalo da curva de nível 400 metros. Que é exatamente esse intervalo dos 400 metros aqui, que é a porção mais elevada do relevo. Ah, tá. Enxergou Entendi. aqui? Uhum, deu para Foi? enxergar. Foi. Aqui eu acho que fica mais fácil do que lá, porque aqui tem um perfil topográfico, né? Aham, Então, beleza. obrigada. Legal. Aí, o que a gente vai fazer agora?
Pensando, então, nessa interpretação e pensando que eu fiz um perfil topográfico bem sem vergonha aqui, ó, que seria isso aqui, o perfil topográfico desse desenho, a gente consegue identificar que a porção leste desse relevo, em função da proximidade das curvas de nível, é a porção que tem a maior declividade. É a porção leste do relevo, porque as curvas de nível estão mais pertinho. E a porção oeste é a porção que tem menor declividade, já que as curvas de nível estão mais afastadas. Beleza? Maior declividade, menor declividade. Eu ainda consigo identificar essa variação de declividade e a variação de altitude do relevo quando eu observo, quando eu identifico dois rios que se encontram. Então, repara a leitura que a gente está fazendo. A gente fez a leitura aqui da declividade, a gente fez a leitura do divisor de águas, fez mais ou menos um perfil topográfico. Identificamos que os rios saem da parte mais alta para a parte mais baixa, e quando um rio encontra com outro, igual eu representei aqui, isso daqui recebe o nome de confluência. A confluência é o encontro de dois rios. Os vestibulares também podem cobrar isso da gente. Identificando, então, nesse encontro de rios, a expressão, a ideia que vai indicar para a gente o sentido que os cursos d'água vão correr. Repara que quando a confluência existe, eu não sei se vocês vão enxergar, e eu acho que sim, repara que essa confluência, ela forma quase que uma setinha apontando o sentido do fluxo da água. Quando os dois rios encontram, eu vou fazer um desenho um pouquinho maior aqui, ó, para vocês enxergarem. Os dois rios na confluência, eles encontram. Imagina que a gente tem dois rios aqui, e os rios vão se encontrar. Eles estão correndo para cá. Quando eles se encontram, formam uma ponta, tipo uma setinha, indicando para a gente para onde essa água vai fluir. Então, a confluência ela nos ajuda a identificar, inclusive, onde está a parte mais alta e onde está a parte mais baixa do relevo. Se ficar na dúvida, não estou enxergando em 50, 100, 150. Acha a confluência, vai mostrar para onde a água flui, e mostrando para onde a água flui, como ela corre sempre para o lado mais baixo, automaticamente nós teremos a configuração do relevo regional. Tranquilo, meu povo? Ô, Bruno, Oi. mas tipo assim, o curso d'água, a água vai correr para a parte mais baixa, não? Essa questão da setinha que você falou, meio que tipo não é, porque ele pode também se dividir, não? Aí é que está o negócio, Gabi. Um rio nunca se divide. Isso é o mais doido. Por quê? Como a água do rio ela vai correr sempre para onde é mais baixo, mesmo que tenha 1 centímetro de diferença só, um lugar que tem uma altitude 50 e um lugar que tem uma altitude 49, quando o rio chega nesse ambiente, ele vai sempre buscar a região que tenha o relevo mais baixo. Então, por isso que o rio nunca se divide, porque ele sempre vai procurar o lugar onde a água, onde o relevo, na verdade, é mais baixo, mesmo que a diferença seja a mínima possível. Ele pode se dividir, por exemplo, formando uma pequena ilha, mas ele vai encontrar de novo sempre nos lugares mais baixos do relevo. Então, a gente desconsidera, por esse fator, a possibilidade de um rio se dividir. Por exemplo, você pensou aí que o rio poderia correr ao contrário aqui, né? Seguindo a caneta para frente, assim, né? Para cima, aqui no desenho. Na verdade, como o rio, ele sempre corre para o lugar mais baixo, ele não vai se dividir, ele sempre vai buscar o caminho mais baixo com a água fluindo sempre para onde tem mais água. Entendi, obrigada. De nada. Então, beleza. Ô, Então, aqui Bruno, agora... Oi, fala. nisso ainda, mas e aquele negócio da questão do divisor de águas que você falou que ele também serve para dividir o caminho que os rios vão percorrer? Não seria nisso que a Gabi, tipo, fala agora? Que o rio pode se dividir se o relevo, tipo, for alterando muito, ele vai se dividindo, não? Aí olha só, Manu, quando eu falei do divisor de águas aqui, ó, repara qual que é o sentido da divisão do rio. Eu não estou dividindo o rio, o curso d'água em si, porque o curso d'água é essa linha azul aqui, é um rio. Aqui a gente tem outro curso d'água. O que a gente está dividindo aqui são as nascentes do rio e o sentido que essa água do rio vai correr. É nesse sentido que a gente fala de divisor de águas. Entendeu a ideia? Não no sentido de dividir um rio,
mas dividir o fluxo dos rios, onde eles nascem e para onde eles correm. Isso é o divisor de águas. Entendi. Aí é a partir daí que você vai determinar que eles nascem na parte mais alta e vão correr para a parte mais baixa. Perfeito, sensacional. Entendeu Tá tudo. bom. Ô, Foi? Bruno, rapidinho. Então, tipo assim, pela confluência, tipo, assim como pela diferença de altitude e a confluência, eu posso saber o sentido do rio, né? Não é só pela confluência, não. Não, você pode saber só pela confluência, perfeito. Você pode saber pela variação da altitude, entendeu? Você pode saber olhando a nascente, porque o rio ele nunca corre e desaparece. Então, se tem aqui uma bolinha e a água sai a partir dela, eu sei que aqui é a nascente, porque o rio não desaparece, ele sempre vai buscar onde tem mais água. Então, eu consigo identificar basicamente por 3 elementos. A variação de altitude, achando o divisor de águas, a confluência e identificando onde o rio, entre aspas, desaparece, que na verdade vai ser onde ele começa para saber para onde ele vai correr. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta. Fala. E se o rio entrar dentro de uma caverna, tipo um sumidouro, Tá. como é que é representado? Aí vai ter um outro tipo de representação. Quando o rio entra numa caverna, tipo um sumidouro, a gente dá o nome para isso, Augusto, de dolina, tá? A representação na curva de nível, ela vem assim, ó, já que você pediu, ela vem desse jeito assim, ó. A gente tem o rio aqui, a gente faz essa meia-lua e identifica desse jeito aqui, beleza? Falando que o rio desapareceu. A gente pode continuar o rio superficialmente, mostrando qual vai ser o fluxo subterrâneo dele, mas aqui a gente mostra que o rio acabou de desaparecer. Ele entrou num buraco na rocha, por exemplo, num calcário, uma caverna, numa gruta, e ele passa a correr subterrâneo. Aí tem esse símbolo, que é uma convenção, mostrando que o rio entrou em alguma rocha. Tá, obrigado. De nada. Foi, meu povo? Beleza. Então, baseado nisso tudo que eu falei, que agora que todo mundo entendeu esses fundamentos todos, vem a parte, para mim, mais simples de tudo, que é a gente entender o processo de ocupação do espaço. Olha só, onde a declividade é maior, onde a declividade do relevo, onde o relevo é mais inclinado, significa que nós teremos maior velocidade da água. Então, a água do rio, ou a própria água da chuva escoando, ela vai escoar com maior velocidade nesse ambiente cuja declividade é maior. Se a declividade é menor, automaticamente nós teremos um ambiente com menor velocidade da água. E essa velocidade da água, ela condiciona uma série de atividades econômicas e de tipos de ocupação que podem ser praticadas nesse ambiente. Quer ver o que os vestibulares falam para a gente? Se nós temos maior velocidade da água, que tipo de atividade econômica, humana, social, pode ser praticada nesse pedaço leste do relevo, que é potencializada pelo tipo de relevo que a gente está enxergando, maior declividade. Por exemplo, nós já estudamos, se a água corre rápido, a gente pode ter instalação de hidrelétricas nesse tipo de ambiente. É o ideal para se instalar hidrelétrica. Um outro tipo de atividade ideal para esse tipo de ambiente, não quer dizer que a hidrelétrica não possa ser instalada em outros lugares, mas aqui vai ser o ideal, porque a água corre mais rápido. Outro tipo de atividade são os esportes radicais. Por exemplo, pensando em esportes radicais, o pessoal que desce a cachoeira de bote, chamado rafting, o pessoal que faz algumas escaladas, faz rapel, utilizando, por exemplo, esse ambiente de grande declividade. Isso é uma atividade que pode ser praticada. E, por fim, já que a gente está falando de esportes radicais, o pessoal do turismo, que pode ser potencializado por esse tipo de ambiente. Por exemplo, pelas cachoeiras, que podem ser encontradas nesse tipo de ambiente com grande declividade, tipo a Serra do Cipó, tipo a região próxima de Nova Lima, muitas cachoeiras por um ambiente com grande declividade. Ô Bruno, então eu posso falar no vestibular que esse tipo de ambiente ele potencializa algumas atividades econômicas? Claro. Quais são as mais importantes para um ambiente com maior declividade, um relevo com maior declividade? As hidrelétricas, esportes radicais e alguns tipos de turismo mais específico.
Só que, ao mesmo tempo que essas atividades econômicas são potencializadas, nós temos também, em função da maior velocidade da água, maior erosão. A água vai escoar com maior velocidade, então ela tende a desgastar o terreno com maior intensidade. E aí, se a gente divide essa erosão acontecendo em área urbana, ou seja, uma erosão urbana, que é o deslizamento de terra, Belo Horizonte, por exemplo, como é uma cidade com grandes declividades, com muito morro, automaticamente, quando vem a chuva, desliza muita terra. E aí nós teremos todo ano, infelizmente, perda de edificações, o pessoal perde a casa, principalmente população mais humilde, mais pobre, que não tem condição de construir uma casa com sua infraestrutura, sua estrutura mais adequada, e a perda de vidas humanas. Infelizmente também pode ter gente dentro da casa e aí acontecendo perda de vidas humanas. Por isso, toda vez que a gente for pensar em ocupar esse tipo de região com grande declividade, pensando do ponto de vista urbano, a gente tem que ter um planejamento urbano muito adequado para ocupar esse tipo de ambiente, evitando a erosão e a perda de vidas humanas e de edificações. Só que isso também pode acontecer em áreas rurais. Em área rural, e depois a gente vai aprofundar bastante nisso quando estiver falando de erosão e solo, nós temos, por exemplo, a perda de solo. Bruno, só uma coisa, a barrinha tá tampando o que você tá copiando. Desculpa. Tipo de mudo, de vídeo, de encerrar, sabe? Só clicar na tela. É só clicar em cima que sai. Ah, ela sai? Ah, tá, eu não sabia. Desculpa, Manu, Bruno. foi mal. Porque eu fui tentar mexer no celular que você pediu, eu arranquei, foi tudo no lugar aqui. Vou voltar pro lugar aqui. Desculpa. Não, Manu, tudo completamente fora do controle. Não preocupa não. Vocês estão enxergando aí, gente? Voltou legal? Estão enxergando a imagem? Então, né? Deixa eu ver se tá funcionando. Tá legal. Não ficou 100% não, mas tá show de bola. Manu, só tirar o mouse aí de cima aí que o trem sai. Então, vai ter perda de solo e, automaticamente, de produtividade. Então, a produtividade agrícola ela tende a cair, já que o solo está sendo perdido, e aí a chance de plantar o arroz, o feijão, a soja, etc., cai. Por isso que, quando o relevo tem grande declividade, tanto em urbano quanto em rural, o tipo de ocupação tem que ser muito bem pensada e planejada para evitar esse tipo de perda de edificações e vidas humanas e perda de solo e produtividade, que é uma perda do ponto de vista econômico. Por isso tem que ter um planejamento muito adequado. E a gente vai tratar posteriormente, em outras matérias, como a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, tá? A gente vai ter aula só sobre isso mais tarde. Quando a velocidade da água é menor, significa que ela está indo mais devagarzinho, a gente pode fazer algumas outras atividades, por exemplo, mais indicado para o transporte, a navegação. Quanto mais planinho for o relevo, mais indicado para a navegação. Outra atividade é a famosa piscicultura. Nossa, Bruno, eu nunca ouvi falar nisso, é a criação de peixes. Quanto mais volume de água, quanto mais paradinho, mais controle a gente tem sobre a criação de peixes, tá? Como essa água vai ter grande volume, a gente pode usar para irrigação, tirar parte dessa água, sem provocar grandes impactos ambientais. E, por último, os esportes náuticos. Imagina, para quem conhece aí, né? Lagoa dos Ingleses, imagina Capitólio, ali, Escarpas do Lago. Claro que são represas, mas imagina um rio com a água bem paradinha daquele jeito. O pessoal vai conseguir praticar esportes náuticos, vai conseguir fazer a natação, jet ski, a lancha e etc e tal. Ô, Então, Bruno, eles fazem isso no Rio Tietê, lá em São Paulo, lá pra frente do Rio Tietê. Que eu ouvi dizer isso uma vez, que tipo assim, que quando você chega lá com a fronteira com o Mato Grosso do Sul, assim, tipo, o Rio Tietê, ele não é sujo, tipo. Sim, ele é menos sujo, né? Vamos melhorar. O pessoal faz assim. Interior de São Paulo, o pessoal pratica esportes náuticos no Rio Tietê. É verdade. O pessoal é vida louca. Eu não ia ter coragem não, viu, bicho? Vou te falar um negócio. Mas tudo bem, mais fácil. Então, a gente tem essa realidade. E aí, para fechar nossa aula bonitinho, a última parte do registro,
Do mesmo jeito que aqui a gente tem possibilidade de erosão, desse lado aqui a gente tem uma outra possibilidade. A gente tem maior chance, já que o relevo é planinho, a gente tem a maior possibilidade, se o relevo é muito plano, do rio transbordar. Se esse rio encher de água, ele transborda com mais facilidade. Aqui, quanto mais água, mais erosão, porque a água corre muito rápido. Aqui, quanto mais água, mais transbordamento. Então, a gente chama de possibilidade de enchentes e inundações. Os dois conceitos estão vinculados a transbordamento do rio, tá? Só que um transbordamento é maior e o outro é menor, mas basicamente é transbordamento de rio. Por isso que em área urbana, se você constrói em relevo que é muito inclinado, tem chance de perder o prédio, a casa e etc. Se você constrói num lugar que é muito planinho, perto de rio, tem chance de perder a casa e a vida humana por meio de enchentes e inundações. Por isso que qualquer um dos ambientes e dos tipos de relevo, a gente tem que planejar muito bem e observar muito bem esse modelo. Pensando nessas curvas de nível, para fechar a aula lindamente, vocês repararam que a distância entre as curvas de nível é de 50 metros, né? 50, 100. Por isso, nesse exemplo que está aqui, para fechar, que eu tinha esquecido de falar, a equidistância ela é de 50 metros. Uma vez caiu isso na FUVEST, tá, gente? Qual é a equidistância das curvas de nível? E aí, no mapa da FUVEST, era de 5 metros, porque não tem regra, tá? Aqui, a equidistância é de 50, representando um perfil topográfico, maior e menor declividade, dependendo da região que a gente for analisar, com as possibilidades de ocupação e os problemas que cada um tem. Pergunta? Ficou alguma dúvida?